precisa sentar, adorando ao nome do Senhor, simplesmente te adorar. Aleluias. Como explicar, irmãos, o sentimento? Como explicar o sentimento de sentir saudade de um lugar em que nunca você foi, que você nunca foi? Como explicar o sentimento, o desejo de encontrar alguém que você nunca viu pessoalmente? Estar na presença de alguém que você nunca tocou, que você nunca falou face a face. Mas o crente, irmãos, em Cristo Jesus, ele tem esse sentimento de que ele pertence a um outro lugar. Ele não pertence a esse lugar. E esse sentimento que nós temos nos faz ter saudade desse lugar que nós pertencemos. Dessa cidade gloriosa que nós pertencemos. Desse lugar que foi preparado para a sua igreja, para a igreja de Cristo, em que Ele, com seu sangue, comprou para nós. Nessa noite, eu quero refletir com os irmãos. Não é comum, na verdade, como eu estava dirigindo o culto e falar ao mesmo tempo, mas o Senhor colocou algo no meu coração nessa noite e que eu quero compartilhar com os irmãos. E o que o Senhor colocou no meu coração, se eu pudesse colocar um título no que eu vou falar, seria: o que existe, ou melhor, o que há entre o clamor e a resposta de Jesus? Entre o clamor e a resposta de Jesus existe um tempo. Entre quando nós pedimos algo para Ele e até nós recebermos a resposta, existe um tempo. E esse tempo ele varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. É interessante que há pessoas que pedem uma bênção e logo recebem. Nós vemos na palavra de Deus exemplos de pessoas que precisaram de milagre e pediram ali e receberam um milagre na hora. Foram curados na hora. A situação foi resolvida na hora. Mas muitas outras pessoas, irmãos, não tiveram a mesma sorte. Muitas outras pessoas tiveram que esperar, alguns somente minutos, outros talvez horas ou até dias. E alguém pode falar assim, mas ele só esperou alguns dias, só esperou algumas horas. Mas mesmo assim, irmãos, esse tempo que existe entre o clamor que alguém faz a Jesus e receber a vitória, receber a resposta, aquilo que para mim e para você pode parecer somente alguns minutos, para alguém é uma vida inteira. Imagina quem está com um grande problema, quem está com uma grande dificuldade e pede algo para Jesus e tem que esperar um tempo, ainda que de novo parece curto, mas para quem está esperando, irmão, aquilo é uma eternidade. Irmãos, nós sempre dizemos aqui nessa igreja, e vamos focar sempre nisso, que a maior de todas as bênçãos que nós temos é a que nós recebemos, que veio da cruz do Calvário. A salvação das nossas almas. Não há bênção maior do que essa. Nada do que nós possamos receber nessa vida pode ser maior do que a salvação das nossas almas. Do que a esperança de morar nessa Jerusalém que já foi pregada aqui nessa noite. Do que a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida. Nada pode ser maior. Nada pode ser mais rico, mais importante, mais profundo do que ter a convicção de que você é salvo, de que você é salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porém, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos aflições, nós temos necessidades,
Nós precisamos de coisas. E nós pedimos. E nós clamamos porque nós sabemos quem é que nos deixou aqui para pregar o Evangelho. Quem é que orou ao Pai dizendo assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Dizendo: Senhor, eles vão ficar aqui esperando até o dia desse grande evento que foi pregado aqui. Até o dia em que eles ouviram soar a trombeta. E eles foram arrebatados e foram tirados desse mundo de agonia. Até aquele dia eles terão que estar aqui, sofrendo as agonias desse mundo, passando pelas tribulações dessa terra, sofrendo as intempéries dessa terra, o sol queimando o rosto, o frio que congela, a doença que tira a paz, o dinheiro que falta e o alimento não tem. Até aquele dia, a igreja de Cristo Jesus estará aqui, vivendo todas essas coisas, e Deus sabe disso. Deus sabe disso. E ainda, como eu disse, que a nossa salvação é a coisa mais importante que nós temos, irmãos. Os problemas, a falta de saúde, os problemas financeiros, os problemas familiares, todos esses querem minar a nossa alegria. No momento em que você está adorando a Deus, como você ouviu uma mensagem aqui, um louvor dizendo sobre Jerusalém, e a sua alma se alegra, porque você ouviu nessa noite: toda lágrima será enxugada. Ainda que você está passando por dificuldades aqui, quando você ouve uma palavra como essa, quando você canta um louvor como esse, a nossa alma se alegra pela esperança de que um dia tudo vai acabar, de que um dia o sofrimento vai passar. Daqui a pouco nós estamos de novo dentro da situação, da dificuldade, e isso que é arrancado do nosso coração, a alegria da salvação. E um momento, você está adorando a Deus e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Quantos aqui não passaram por isso? Você chega na igreja, você chega em casa, ou você chega no trabalho, cantando alegre, com a alegria da salvação no seu coração, sentindo, olha, é como se o céu estivesse descido hoje, é como se hoje eu estivesse indo para a glória, e de repente alguém vem e te dá uma má notícia. De repente você chega em casa e a esposa fala que o menino machucou, que o fulano está doente, ou você recebe um telefonema do Brasil que alguém está numa situação que você não pode fazer nada, e aquela alegria que você estava sentindo agora há pouco, aquela satisfação na sua alma, ela é arrancada, como alguém que arranca uma planta com raiz e tudo, e logo você não consegue mais dar glória a Deus, exaltar, dar um nó na garganta, aquele louvor que você estava pensando: eu vou cantar um louvor hoje, mas de repente o problema te abate, e você dá um nó na garganta: eu não quero cantar hoje, porque eu não consigo cantar. A alegria vai embora, a paz vai embora. Jesus disse: no mundo tereis aflições, em João 16:33, mas aí ele vem e diz assim: mas tem de bom ânimo. E alguém pode dizer assim: mas como que eu posso ter bom ânimo numa situação como essa, vivendo situações, passando por problemas, passando por dificuldades? Não é fácil ter bom ânimo, irmãos. Não é fácil manter a cabeça erguida, a alegria no alto. Não é fácil subir no púlpito para pregar a palavra, falar de vitória, falar de bênçãos, falar de coisas maravilhosas, quando você está enfrentando dificuldades. Não é fácil chegar no altar para cantar um louvor. Não é fácil tocar um instrumento para adorar a Deus, quando você sabe que as coisas na sua casa não vão bem. Não é fácil, mas você está pedindo: Deus, tem misericórdia. Deus, abre a porta. Jesus, muda a situação. Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, faz um milagre. E você clama, e você pede, e você busca. Mas aí,
Parece que muitas vezes não tem resposta. Parece que muitas vezes Deus não te ouviu. Por quê? Porque o milagre não aconteceu na hora. Não é como o cego Bartimeu que clamou e saiu dali curado. Não é como aquele homem que estava cego e ele falou, eu quero ver, e Jesus fez com que ele enxergasse. Não é como aquele homem que entrou na igreja e encontrou Jesus ali e a sua mão foi curada na hora. Pessoas que pediram, Senhor, me cura, e receberam a cura na hora. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes existe um tempo entre o seu clamor e a resposta de Jesus. E o que é que você faz durante esse tempo? E como é que está a sua vida durante esse tempo? Há pessoas aqui nessa noite que clamaram, que pediram algo, você tem pedido algo ao Senhor. E você está entre esse tempo do clamor e da resposta. E o que você faz nesse tempo? E como você reage nesse tempo? E o que você fala nesse tempo? Qual é a sua atitude nesse momento? Não é fácil estar nesse momento. Não é fácil estar nesse espaço pequeno, como eu disse, que para alguns pode ser somente alguns minutos. Para alguns pode ser alguns dias. Para alguns pode ser alguns meses. Mas para outros pode ser alguns anos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem um louvor que muitas vezes eu já ignorei de alguma maneira, porque Ele diz assim que Deus não rejeita a oração. Todo mundo conhece esse louvor. E às vezes nós rejeitamos porque não é teologicamente correto, talvez. Mas você não entende o coração de quem cantou. Às vezes você não entende o coração de quem compôs, o que ele estava querendo dizer. Ele está querendo dizer que toda oração vai chegar até o Senhor. E ela vai ter uma resposta. Ainda que nem todas serão um sim. Nem todas serão como você gostaria que chegasse. Não toda resposta virá aquela resposta que eu gostaria. E nem toda resposta virá no tempo que eu quero. Sabe por quê? Porque Deus tem algo a fazer durante esse tempo. Nós já ouvimos um testemunho aqui nessa noite da irmã Josiana. Como Deus ensina durante esse tempo. Ela começou a pedir a Deus, Senhor, resolve essa situação. Você acha que Deus não ouviu ela no primeiro dia que ela pediu? Você acha que Deus não te ouviu na primeira vez que você clamou? Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo bíblico. Muitas pessoas fazem o chamado jejum de Daniel, 21 dias. Mas não entende a profundidade do que aquilo quer ensinar. Que quando Daniel orou por aquela situação que ele estava vivenciando, aquela ameaça que estava diante dele, aquele problema que estava diante dele que ele não podia resolver, e ele orou a Deus, e aí ele começa a dizer assim, olha, no 24º dia, em que eu me coloquei em oração, em que eu não comi comida boa, em que eu me vesti de carne, eu me vesti de tantas coisas, no 24º dia, o Senhor veio e falou comigo. Ele começa a contar a história de como ele teve aquela visão que só ele enxergava. Havia outras pessoas com ele naquele lugar, mas ele disse, mas só eu vi a visão, porque só ele tinha clamado, porque só ele tinha pedido milagre. E quando aquele homem que se aproxima de Daniel, que Daniel, todo mundo está apavorado com aquela sensação ainda que não viam, e começa a se esconder. Daniel, quando ele contempla aquela visão, ele também começa a tremer, e a Bíblia diz que ele cai com seu rosto em terra. E aquele anjo vem para ele, levanta ele e fala, Daniel, não tenha medo. Porque quando você começou a pedir, eu saí com a resposta. Daniel, você está orando faz quanto tempo? 21 dias. No primeiro dia que você orou, eu saí com a resposta. No primeiro dia que você orou, Deus te ouviu e mandou trazer a resposta. Mas por que demorou 21 dias? Porque é o tempo. Existe um tempo entre o clamor e a resposta de Jesus. Existe um tempo em que você clamou, você pediu.
E eu estou aqui nessa noite para dizer, Ele ouviu o seu clamor. Se você está entre o clamor e a resposta de Jesus, eu não sei em que posição, em que momento você está, mas o que importa não é o tempo que você está esperando, mas é o que você faz enquanto você espera a resposta de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer saber. O que é que você vai fazer enquanto você espera? Você clamou, você pediu, Ele ouviu. A resposta virá. No tempo de Deus, a resposta virá. Mas o que é que você faz entre o clamor e a resposta? Ele disse, Daniel, eu fui impedido durante 21 dias. Houve uma batalha para que a tua resposta não chegasse, Daniel. Mas no momento em que você começou a orar, sabe por quê? Porque você é um homem muito amado lá no céu, Daniel. A sua oração chega no céu, Daniel. E a resposta vem. Oh, coisa maravilhosa, irmão, é saber que as nossas orações chegam ao céu. Alguém pode dizer assim, pensar, eu estou orando para as paredes, eu estou clamando para o ar. Não, Deus não rejeita a oração. Aleluias, a tua oração chega ao trono da graça, mas existe um tempo de resposta. E nós vimos que Deus fez na vida da irmã Josiane. O que Deus fez? Deus queria trabalhar algo. Quando ela falou esse testemunho aqui, Deus confirmou a palavra no meu coração. Não era sobre os bad bug. Não era sobre o problema. O milagre, irmão, não era tirar os bichos de lá. O milagre é o que Deus queria fazer aqui dentro. Eu peço algo para Deus e Ele vai fazer, mas nem sempre o milagre é o que eu espero, nem sempre o milagre é o que eu quero, mas com certeza haverá um milagre, com certeza Deus fará um milagre. Eu repito aqui sempre Jeremias 29:11, porque aquele versículo ele deixa claro isso. O povo pedia algo que nem eles sabiam direito o que queria, e Deus fala assim, eu sei o que vocês querem, e eu vou dar para vocês do meu jeito, porque eu sei o jeito certo de fazer. Eu vou operar o milagre que vocês precisam, do meu jeito, do meu tempo, porque o milagre que Deus quer fazer é muito maior do que você imagina. É um milagre que começa aqui dentro. Deus falou comigo algum tempo atrás, eu repeti algumas vezes nessa igreja. Deus falou assim, eu não posso fazer nada através de você, enquanto eu não fizer algo em você. Quando você pede um milagre, quando você pede uma bênção, tenha certeza, Deus vai fazer algo. Talvez não seja o que você está pensando, mas o teu clamor chega a Ele, e a resposta virá. A resposta chegará, porque o Deus que nós servimos é um Deus de resposta. É um Deus que fala, é um Deus que responde oração. Eu quero citar com os irmãos aqui, quando nós não entendemos isso, quando nós não conseguimos esperar, entender esse tempo, ele vai roubar muitas coisas de nós, vai roubar a nossa paz. Alguém está clamando a Deus hoje, pedindo, fervoroso, Senhor me dá, Senhor faz, eu preciso, Senhor, mas a resposta não vem. No outro dia essa pessoa está cabisbaixa. No outro dia essa pessoa está derrotada. No outro dia essa pessoa está desanimada. No outro dia essa pessoa não está querendo mais vir para a igreja, não quer congregar mais, não quer adorar mais. Por quê? Porque perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a esperança. Por não entender que entre o clamor e a resposta de Deus, às vezes há um tempo. Às vezes Ele responde na hora. Às vezes há um tempo, porque Deus tem algo a fazer durante esse tempo na sua vida. Eu me lembro, um dia, em que um irmão chegou na minha casa aqui, ali quando eu morava no prédio, e a filha dele, ela tremia, ela queimava de febre. Estava a ponto de ter uma convulsão aquela criança. E ele entrou dentro de casa. E quando ele entrou dentro de casa, no meu coração ardeu naquele momento, a primeira coisa que eu falei, vamos orar agora.
O Espírito Santo de Deus me deu convicção de que Ele queria fazer algo ali, porque era necessário naquela hora. Aquela criança estava de risco. E nós colocamos a mão naquela criança e oramos. Irmãos, instantaneamente a febre deixou. Foi o tempo do pai do colo colocar a criança que estava desfalecendo no colo dele, mole, suada. Foi o tempo de terminar a oração e ele colocar ela no chão, ela de pé e já saiu correndo. E eu coloquei a mão nela e não havia mais febre. Há momentos que Deus responde na hora, porque Ele sabe que Ele precisa responder na hora. Porque aquela criança poderia entrar no estado de convulsão, e quem sabe o que poderia acontecer? Deus sabe o que tem que ser feito, mas há momento em que você vai clamar, em que você vai pedir, você vai falar: Senhor, eu não suporto mais. Ele vai dizer: eu sei que você suporta. Espera, eu estou trabalhando, eu estou fazendo algo, espera que eu vou te dar a resposta. Deus sabe o que faz, irmão. Deus sabe o que faz, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa estrutura. Se Ele não respondeu ainda, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Perdemos a paz, a alegria, a família, os bens. Eu falo para as pessoas e repito isso sempre. Algo que eu aprendi na minha vida: quando você está desesperado, não tome decisão importante. A ciência diz isso. Quando você está sem paz, quando você está desesperado, quando você está com a sua cabeça sem saber para onde ir, não é hora de comprar, não é hora de vender, não é hora de ir, não é hora de fazer nada. Porque a própria ciência diz que você não está na sua capacidade mental para tomar uma decisão. É por isso que tem pessoas que, quando alguém vê que ela não está em condições mentais, eles anulam a capacidade dela de assinar um documento, de decidir a venda de uma casa, porque essa pessoa não tem condições de decidir. E nós, muitas vezes, durante a espera, durante o desespero, nós queremos fazer coisas porque Deus não está me ouvindo, Deus não está respondendo. Espera, a resposta virá. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Aleluia! A palavra de Deus, irmão, nos dá vários exemplos. Eu quero citar alguns aqui com os irmãos. Esperar a resposta de Deus não é fácil. Ouvir, e aí parece, o pastor está falando bobagem. Mas ouvir o silêncio, como é que eu ouço o silêncio? Sabia que se ouve o silêncio? Eu vi um vídeo há um tempo atrás de uma experiência científica, em que levaram uma pessoa para uma sala e colocaram ela lá e fecharam e criou um vácuo, alguma coisa ali, e aquela pessoa saiu dali e falou assim: agora você experimentou pela primeira vez o silêncio absoluto. Porque nós nunca estamos em silêncio absoluto. Aquilo que nós pensamos que é silêncio, muitas vezes tem um barulho acontecendo. Não quer dizer que porque você não está ouvindo, não tem algo acontecendo. Mesma coisa é o milagre. Não quer dizer porque você não está vendo, não há um milagre acontecendo. Eu falei aqui alguns tempos atrás sobre Isaías 43:19, que Deus diz assim: eis que faço uma coisa nova e já está subindo. Você não vê? Muitas vezes o milagre está acontecendo. Não quer dizer porque eu não estou vendo que não está acontecendo o milagre. Eu quero perguntar para a irmã Liliane: irmã Liliane, você, como que é o nome da nossa princesinha? A Milena. Você já viu a Milena? Pessoalmente, já viu ela? Como é que você sabe que ela existe? Você sente ela? Eu nunca viu ela. Você tem fé que ela existe? Certeza? Assim é um milagre, irmão. Não quer dizer porque eu não estou vendo que não existe milagre. Não quer dizer porque eu não estou ouvindo que Deus não está falando.
Aleluia! Nosso Deus nunca para de falar, Ele nunca deixa de responder, Ele nunca para de operar milagres. Aleluia! Jesus operou vários milagres, como eu disse, na hora. O cego de nascença foi curado na hora. O homem no tanque de Betesda foi curado na hora que Jesus chegou. Mas você acha que ele começou a clamar ali? Você acha que Jesus foi lá por quê? A Bíblia diz assim: Jesus, sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo, 38 anos. Sabe por que Jesus foi lá? Porque ele já clamava há muito tempo. Não quer dizer que porque Jesus não estava ali diante dele, que Jesus não estava ouvindo o clamor dele. Jesus ouvia o clamor dele há muito tempo. Mas aí, depois de 38 anos ele naquela condição, um dia em que chegou o tempo em que Jesus estava aqui nessa terra, a Bíblia diz que estava cheio, irmão, o local. Mas Jesus foi direto naquele homem, porque ele clamava há muito tempo. E sabe o que acontecia? O que ele fazia enquanto ele esperava? Ele ficava parado em casa, ele desistia, ele abandonava? Não. Enquanto ele clamava, a Bíblia diz assim, que ele mesmo diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque nas águas, porque todas as vezes que ela se move, alguém entra antes de mim. Ele está dizendo: Senhor, todas as vezes que a água vai se mover, eu estou aqui. Eu estou tentando todas as vezes, eu estou clamando, todas as vezes eu volto para esse lugar, mas nunca chega a minha vez. Mas ele estava lá. Todas as vezes que a água se movia, ele estava lá. Alguém o trazia com certeza, ele estava lá. Enquanto ele esperava, ele não ficou em casa. Não, ele estava lá. Ele sabia, um dia, lá vai chegar a minha vez, lá tem milagre. Eu vou para o lugar do milagre. Alguém saiu de lá e foi abençoado. Eu vou para lá também, porque vai chegar a minha hora, vai chegar a minha vez. Tem milagre lá. Mas tem pessoas que enquanto espera, simplesmente abandona, para de clamar, para de buscar, para de congregar, para de lutar, para com tudo e fica esperando. Não, você precisa continuar. Enquanto você espera, o que é que você faz? 38 anos de espera, mas um dia, e quem sabe pode ser hoje, Jesus chegou ali. Foi direto nele, a Bíblia diz. Não falou com mais ninguém. Teve um diálogo com ele. Mandou ele tomar a sua cama e ir embora. E era sábado, não podia fazer aquilo, mas aí Jesus disse: eu sou o dono do tempo. Mas o tempo está passando, Senhor, e eu não tenho solução, eu não tenho resposta. É porque nós olhamos para o tempo, é porque nós estamos sujeitos ao tempo. Mas o Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, Ele não está sujeito ao tempo. É por isso que muitas vezes, alguns minutos, ou dias, ou meses, ou poucos anos, para mim e para você pode ser demais, mas para Ele foi exatamente o tempo que Ele precisava para operar em nós o milagre que Ele buscava fazer. Aquilo que para mim parece ser demais, para Ele é exatamente o tempo que Ele precisava para operar. Deus sabe o tempo que Ele precisa gastar para me transformar naquilo que Ele quer que eu seja. Deus sabe o tempo que Ele precisa para que eu possa aprender uma lição que Ele quer me ensinar. Ele sabe, eu não sei. Eu estou clamando e dizendo: Senhor, o Senhor está tardando, Senhor, o Senhor está demorando. Mas não, Ele está dizendo: eu estou no tempo certo. Eu estou trabalhando. Eu estou no tempo certo. Aleluia. E engraçado que quando a bênção chega e você olha para trás, como a irmã falou aqui nessa noite, você diz assim: não foi muito tempo, foi o tempo exato. Aleluia.
Por quê? Porque quando a vitória chega e nós entendemos o ensinamento que Deus quer nos dar naquilo ali, irmão, isso traz refrigério para a nossa alma. Nós crescemos, nós nos fortalecemos e entendemos como esse Deus é maravilhoso. Como eu não entendi durante a prova, como eu não entendi durante a tribulação, mas agora eu entendo o que o Senhor queria fazer. A Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 5, abre para nós. Marcos, capítulo 5. Depois nós vamos ler João, capítulo 11. E João, capítulo 4. Nós vamos ver aqui 3 momentos de extrema aflição, irmão. Onde houve essas 3 coisas. O clamor, tempo de espera e a resposta de Jesus. No primeiro capítulo 5, versículo 21 a 24. Presta atenção comigo. Um homem importante, chefe da sinagoga, ele está com uma situação que para mim não dava a esperar. Para mim não tem condição de esperar. Eu não sei se todos os irmãos sabem aqui, mas em 2019, o Volney sabe, ele socorreu ali, nós tivemos uma experiência na nossa casa, que marcou a nossa vida. A minha filha, a Emily, ela estava brincando, até tinha uma amiguinha em casa, a amiguinha foi embora, e ela normal, se alimentou, normal, e de repente ela deitou no sofá, e a Zé passou assim, e falou, bem, a Emily está estranha. E eu fui lá e a Emily estava dando seus últimos suspiros, irmão. E eu peguei ela no colo, quando eu peguei já não tinha mais vida nenhuma. Era uma borracha verde. Não tinha mais resposta. E a Noemi saiu correndo para chamar o Volney. E a Zélia correu ali, orando, clamando. E eu coloquei ela no chão, no colchão. E quando eu coloquei no chão, irmão, acabou todos os sinais. Na hora que eu percebi que acabou todos os sinais, que não tinha mais resposta, eu dei um grito. Eu repreendi o espírito da morte. E na hora que eu repreendi o espírito da morte, ela se mexeu. E o Volney chegou ali, os primeiros socorros, daqui a pouco os paramédicos chegou. E quando os paramédicos mediram, irmãos, os sinais vitais dela, depois de ter voltado, o Volney já tinha feito algumas coisas, dado algo para ela, o paramédico disse que ela estava em estado de coma, depois de ter retornado. Ou seja, minha filha estava, para mim não tinha mais vida, estava morta naquela sala. E eu dei um grito, repreendi a morte. Se Jesus não me dá a resposta instantânea, eu não tinha mais minha filha hoje aqui. Ele sabe quando ele tem que responder na hora. E ele sabe quando ele tem que esperar. E no outro dia, para você achar que não foi uma coisa boba, no outro dia, pastor Moacir me ligou. Os irmãos conhecem. Pastor Moacir, ele tira a quinta-feira dele de oração, tirava na congregação que ele dirigia. Toda quinta-feira ele tirava o dia todo de oração na igreja. E naquela quinta-feira, ele falou, eu vou orar pelo pastor Edson lá do Canadá. E ele disse que não conseguia orar. E ele me ligou e falou, pastor Edson, o que está acontecendo aí? Que eu não consigo orar aqui por você. Eu comecei a orar e parece que os demônios tomou conta desse lugar e eu não tenho paz, eu não consigo orar. O que está acontecendo aí? Eu não falava com o pastor Moacir há meses. E eu contei para ele o que estava acontecendo e ele falou, foi isso que Deus mostrou. No mesmo dia, o meu sogro foi numa igreja que ninguém nos conhecia. E Deus usou um pastor para falar para o meu sogro assim, o diabo quer matar a sua família lá. Mas eu não vou deixar. Há um mundo espiritual na nossa volta, irmão.
E muitas vezes você clama, você pede, Deus me tira dessa situação. E Ele vai responder na hora, se Ele souber que é a última oportunidade, o último momento. Mas às vezes Ele vai esperar, porque Ele precisa trabalhar na sua vida. Esse homem chamado Jairo, ele chega até Jesus ali, e passando outra vez num barco para o outro lado, juntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, próximo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou seus pés, próximo, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, a minha filha está morrendo, rogo-te, que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, Jesus foi com ele, ele clamou, e Jesus começou a andar com ele, e seguia uma grande multidão. Ele clamou e Jesus não falou vamos, mas Jesus começou a andar na direção para responder ao clamor dele. Mas aí veio o tempo de espera. Do versículo 25 ao 34, a Bíblia vai narrar uma outra história totalmente diferente. Mas a bênção era do Jairo. Mas a vez era do Jairo. É o Jairo que precisa do milagre. E o Jairo clamou a Jesus. E Jesus está indo. Mas aí entra uma mulher no meio. Que precisa também. E Jesus para atender a mulher. E você vê alguém sendo abençoado na sua frente, você vê alguém recebendo milagre na sua frente, você vê alguém que Jesus responde na hora. Olha, alguém sobe aqui e testemunha, eu clamei a Jesus e Ele me respondeu, Ele me deu vitória, e você fala, mas Senhor, mas eu comecei a clamar antes, e não recebi ainda a minha vitória, e não recebi ainda a resposta, e você pensa, Ele não me ouviu, ou Ele não vai me atender. Calma, Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Calma. Ele sabia que aquela mulher precisava naquela hora, mas Ele não te esqueceu de você. As suas orações não estão jogadas fora, não. Ele vai responder o seu clamor. Do verso 37 ao 43, nós vemos Jesus respondendo a Jairo. Não tem problema que Jesus parou para curar aquela mulher. Ele vai vir ao teu socorro. Ele vai responder a sua causa também. Ele vai olhar para o seu problema também. Aleluia! Alguém diz assim, vai chegar a sua vez, vai chegar a sua vez. Aleluia! As suas orações estão diante dele também. Ele só sabe qual é o tempo, o seu tempo. O meu tempo é um, o seu tempo é outro. E Ele sabe todos os tempos. Ele sabe como trabalhar no seu coração. E Ele sabe como trabalhar no meu coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele sabe o que Ele está fazendo. A segunda pessoa, a segunda história, os irmãos conhecem bem, Lázaro. Marta e Maria, lá no capítulo 11 de João. Versículo 1 a 5, coloca aí para nós. João 11. Estava, porém, um enfermo, Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo lá. Maria tinha crédito com Jesus. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Próximo. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, saiu correndo, foi responder. Ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Tempo de espera. Se nós estivéssemos lá, quem pudesse ver Marta e Maria nesse tempo de espera, quanto elas clamaram,
Quem sabe perguntaram: cadê o rapaz que foi chamar Jesus? Já está aí, Maria, já voltou, mas cadê Jesus que não chega? Ele está piorando, o estado está piorando. Jesus fica mais, porque ele tinha um propósito diferente ali. E o tempo passa, capítulo 11, 6, 7, 11, 15, espera. E depois no capítulo 11, versículo 34 a 44, a resposta de Jesus, o milagre. O outro ponto e o último para nós vermos aqui. Um oficial do rei clama pelo filho que está morrendo. João capítulo 4, versículo 46 e 47. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Jesus questionou com ele: vocês só vão crer quando vê milagres? Mas aqui Jesus fez uma coisa diferente. Lá, no caso da filha de Jairo, Jesus foi, tocou na menina, fez um milagre. Lá em Lázaro, Jesus foi, deu a ordem para que saísse do túmulo e entregou ele ali, falou: desenrola ele, dá comida para a menina. Mas aqui Jesus fala assim: vai, seu filho vive. E aí começa o tempo de espera. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse homem teve que voltar para casa, Cleitinho. Ele marcou a hora que Jesus falou para ele: vai. E o que ele faz durante o tempo de espera? Ele simplesmente creu. Como Jairo creu. E quando ele está voltando para casa, a Bíblia diz assim que ele se encontra com alguém vindo da casa dele, já dizendo assim: olha, seu filho está vivo. Mas a Bíblia fala assim, que ele pergunta: mas quando foi que ele ficou bom? Será que foi a palavra daquele homem? Será que foi o que ele falou? Olha, foi ontem mais ou menos por volta da 1h. E a Bíblia diz assim: e ele soube que foi exatamente na hora em que Jesus disse: vai, o seu filho vive. E alguém vai dizer: glória a Deus, Jesus operou um milagre. Não houve espera, porque ele caminhou um dia inteiro. Um dia inteiro ele caminhou, até ele se aproximar da casa dele, para alguém dizer assim: teu filho está vivo. O que estava no coração daquele homem, mãe Esther, daquele pai? Não tinha internet, irmão, não tinha telefone para ligar, Cleitinho. Fala: ó, Jesus deu uma palavra aqui, como é que está aí? O menino está bom, está melhorando. Não tinha nada disso. Ele teve que esperar, ele teve que confiar, ele teve que andar confiando na palavra que Jesus lhe deu. Voltando para sua casa, a angústia daquele pai. Eu clamei para ele. Será que ele não teve dúvida? Será que em algum momento ele não duvidou? Será? Mas eu saí de casa, ele estava ruim. E agora ele nem foi comigo, ele só deu uma palavra. E quando ele encontra aquelas pessoas, ele quer saber quando foi. Foi a 1h. Foi exatamente na hora que ele falou. E aqui nós aprendemos uma coisa extremamente importante, irmão. Jesus falou: o menino vive. Estou te respondendo, o milagre é seu. Mas ele não viu. Ele só viu no outro dia. Mas o milagre aconteceu no dia anterior. Não quer dizer que porque você não está vendo que não aconteceu o milagre. Não quer dizer que porque você não viu que não houve um milagre. Se Jesus falou, há um milagre. Você precisa andar pela fé e voltar lá
E quando você constatar o milagre, você pergunta quando foi? E você vai ver que foi exatamente naquele momento em que você ouviu uma palavra de Deus, ou você sentiu no seu coração Deus dizendo: eu estou te dando a bênção, meu filho. Não quer dizer que porque você não está vendo que não está acontecendo milagre, irmão, que Deus não está trabalhando, que Deus não está operando. O nosso Deus, Ele trabalha por aquele que nele espera. Durante a espera, irmão, pode ser que acabe o tempo. O tempo acaba. Lá no Marcos capítulo 36, estou terminando aqui, melhor, capítulo 5. Nas passagens que nós vimos, eu estou falando aqui que você está clamando e tem um tempo. Mas o que eu faço quando o tempo acabou? Aí de novo eu vou te dizer, Jesus não está sujeito ao seu tempo. Se você colocar Jesus dentro da caixinha do seu tempo, você está diminuindo ele. Ele é Deus. Sabe por que Jesus não pode ser medido pelo tempo? Porque não existia tempo quando ele já existia. Foi ele quem criou o tempo. Ele não está sujeito ao tempo. No verso 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Volta do 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: a tua filha está morta. Pare de incomodar o mestre. Acabou o tempo. Não precisa clamar mais. Ele parou para atender essa mulher aí, ó, e a tua filha morreu. Não dá mais tempo. Tem pessoas que acham que o tempo acabou. Irmãos, as promessas de Deus não caem por terra. Tudo que Jesus fala, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele faz. De novo, a maior das nossas bênçãos é a salvação das nossas almas. Mas se Jesus te prometeu alguma coisa, eu quero dizer nessa noite, o tempo não acabou, porque Ele não está sujeito ao tempo. O seu tempo não é o tempo dele. E lá em Eclesiastes 3:1 ele diz assim que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas quem é que determina o tempo? Não é você, não sou eu que determina o tempo. Ele é aquele que determina o tempo das coisas. O tempo para você pode ter acabado, mas nesta noite eu quero te dizer, o dono do tempo está aqui, o nome dele é Jesus de Nazaré. Se coloque de pé, irmão, nessa noite. Acabou o tempo para Lázaro também. João 11:21. João capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Acabou o tempo, Senhor. O Senhor chegou atrasado. De quando nós clamamos até quando o Senhor chegou, se passaram 4 dias. 4 dias, Senhor. Foi demais para eu esperar. O tempo acabou, meu irmão morreu, já está enterrado. Elas conheciam o Jesus que transformava água em vinho, o Jesus que multiplicava pão, até o Jesus que ressuscitava o morto que acabou de morrer. Mas agora elas iam conhecer o Jesus que não importa quanto tempo está morto, se ele disser sai para fora, vai ressuscitar. Não importa quanto tempo passou, irmão, na sua vida. E eu estou dizendo e vou repetir de novo, não importa quanto tempo passou na sua vida. Se Jesus disse que sim, Ele é poderoso. Eu já disse alguma vez aqui, e repito que Jesus falou comigo quando eu aceitei, e que eu achava que o meu tempo estava acabado, e que não havia mais tempo para mais nada. Ele me disse, eu faço 50 anos acontecer em 5. 1000 anos para Ele é como um dia é como 1000 anos. Ele é o Deus do tempo.
Senhor do tempo. E nessa noite, eu quero dizer, o tempo não acabou, enquanto Jesus não disser que acabou. A última palavra é do Senhor Jesus. E eu quero te convidar, se você está nesse período de tempo, e você está esperando algo, talvez você pense que está demorando demais, ou pense que até já não tem mais resposta, ou que o tempo se acabou. Eu quero te convidar a vir à frente aqui, eu quero orar pela sua vida. Último versículo, João 4:49. João 4:49. Quando Jesus falou com aquele homem, olha, vocês só vão crer se vocês verem milagres. O desespero daquele homem foi tão grande, ele falou, Senhor, desce depressa. Desce depressa antes que a minha filha morra. Meu filho morra. Desce depressa, Senhor, antes que seja tarde demais. Não é você que determina o tempo. É Jesus quem determina o tempo na sua vida. E nessa noite eu estou falando sim de bênçãos. Eu estou falando sim de respostas da parte de Deus. Pois como eu disse, nós pregamos salvação, que é a coisa mais importante nessa vida. Mas o Deus que você serve, Ele se importa com as suas necessidades, sim. Ele responde o seu clamor, sim. Ele cura, Ele liberta, Ele abre portas, Ele muda circunstâncias, porque Ele é Deus. E o tempo está nas suas mãos. Vamos orar? Mais alguém? Aleluia! Eu quero que você pare de dizer que o tempo está passando, ou que já está tarde demais, ou que o tempo acabou. Jesus está dizendo nessa noite, o tempo pertence a mim. Aleluia! Se você clamou, e você está na espera, veja o que você faz durante esse período. O que você vai fazer durante esse período? Você vai adorar, você vai glorificar, você vai caminhar em direção à palavra que Ele te falou para ver o milagre, ou você vai ficar parado? Ele é o Senhor de tudo. Ele é o que controla tudo. E o tempo está nas suas mãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, eu preguei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não brincamos com a Tua palavra, Senhor, não massageamos ego. Pregamos a verdade aqui. Pregamos, Senhor, a palavra, a dureza, a verdade, a correção. Mas há momentos que o Senhor quer trazer conforto, aumentar a esperança, lembrar os teus filhos de quem tu és, que tu és um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que se importa com o seu povo. Nesta noite, Senhor, eu preguei esta palavra. Senhor, há muitos irmãos, e aqui estão alguns na frente que estão entre o clamor e a resposta, Senhor. E esse lugar é difícil de estar, Senhor. Esse lugar é difícil, Senhor, a espera é dolorida, é confusa. Oh Deus, às vezes o desespero bate, a fé vai embora, a esperança se acaba, Senhor. Pai, alguns o Senhor responde na hora, outros o Senhor tem algo a fazer. Senhor, nos ajuda nesse tempo. Nos dá força para que possamos aprender as lições que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. Nos ajuda a viver, Senhor, entre o clamor e a resposta de maneira digna do Senhor e glorificar o Teu nome, ó Pai. Nos ajuda a esperar com alegria, nos ajuda a esperar com esperança, nos ajuda a esperar com um cântico nos nossos lábios, nos ajuda a esperar trabalhando para Ti, Senhor, fazendo a Tua obra. Aqui estão Teus filhos, Senhor. E segundo a palavra que eu preguei nesta noite, eu quero, Senhor, abençoar os Teus servos. Eu quero crer, Senhor, que nessa noite
Senhor, o Senhor, meu Deus, está chegando com respostas. Senhor, de esperas longas, ou quem sabe, não tão longa para mim, mas para esse irmão, para essa irmã, está com uma eternidade, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa estrutura. Pai, socorre o teu filho nessa noite, socorre a tua filha nessa noite, venha ao encontro da sua necessidade, Senhor, e opera um milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a tua glória, Senhor, eu oro crendo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, creia, creia.